A quarentena no estado de São Paulo completou um ano. Um ano de perdas irreparáveis, muitas incertezas e sonhos desfeitos. Quando a gente decidiu casar, falou, não, vamos casar, né? E aí aconteceu tudo isso, a gente fica, ai meu Deus, e agora? Quando que vai ser, né? A capital registrou a terceira morte de paciente na fila da UTI. O Wallace Lara. Uma senhora de 72 anos que estava na UPA do Campo Limpo, na Zona Sul, não resistiu. Mais de 600 pessoas esperam por um leito de UTI na região metropolitana. Homens armados invadiram hoje à tarde uma UBS para roubar vacina. Roberto Paiva. O roubo foi aqui na Unidade Básica de Saúde de Americanópolis, na zona sul da capital. O ladrão invadiu o local, rendeu os funcionários e saiu daqui levando 98 doses da Coronavac. Veja também, uma mudança no sistema de notificações do Ministério da Saúde fez o registro de mortes por Covid despencar no estado. E ainda a vacinação de parte dos profissionais da segurança pública, da administração penitenciária e da educação já tem data. Os policiais serão imunizados a partir do dia 5 de abril e os professores a partir do dia 12. César Galvão. No caso da educação, serão imunizados os profissionais a partir dos 47 anos de idade que trabalhem no ensino básico das redes pública e privada. É agora no SPTV. Olá, boa noite. Primeiro, os profissionais da segurança e da administração penitenciária. Depois, os trabalhadores da educação com mais de 47 anos de idade. Esses grupos, que foram incluídos hoje na lista de prioridades da imunização contra a Covid, começam a receber a primeira dose em menos de 2 semanas. O repórter César Galvão tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Galvão. Olá, Alain, boa noite a todos. Os grupos profissionais vão ser vacinados a partir do começo de abril, porque o Estado tem a previsão de receber mais vacinas no começo do mês. Essa semana, o Instituto Butantan entregou ao Ministério da Saúde 3.300.000 doses da Coronavac. Parte dessas vacinas fica aqui em São Paulo. O Centro de Distribuição e Logística da Secretaria Estadual da Saúde recebeu essa semana 716.600 doses. Elas são distribuídas para os 645 municípios do estado, de acordo com a necessidade de vacinação. Como há a previsão de entrega de mais vacinas, grupos considerados essenciais também serão vacinados. Primeiro, os servidores da segurança pública, cerca de 180 mil. Na semana seguinte, no dia 12, os profissionais da educação. É o que você vai ver agora na reportagem. O dia começou com a liberação de mais vacinas contra a Covid-19. Hoje de manhã, o Instituto Butantan encaminhou um novo lote de 2.200.000 doses para o Ministério da Saúde. A chegada das doses mexe com o calendário. Na região metropolitana, a Prefeitura de São Caetano do Sul começou a vacinar hoje pessoas com idade entre 69 e 71 anos. Entre eles, o seu Luiz. Agora eu vou ficar mais tranquilo. Esse mesmo grupo prioritário, a partir dos 69 anos, será vacinado em todo o estado, a partir de sexta-feira, um dia antes do previsto. O calendário da vacinação é formado por faixas etárias. Mas essa semana, 3 grupos profissionais foram incluídos. Na capital, trabalhadores da produção e distribuição de gases medicinais, como oxigênio, começaram a ser vacinados. E hoje, a Secretaria Estadual da Saúde anunciou que profissionais da educação e da segurança pública de todo o estado também serão vacinados contra a Covid-19. A partir do dia 5 de abril, serão vacinados servidores da segurança pública que estão na ativa. O grupo incluiu policiais civis, militares, bombeiros, guardas civis, agentes penitenciários e da escolta de presos. Ao todo, 180 mil pessoas. Somente no sistema da Secretaria de Segurança Pública, até ontem, nós perdemos 79 policiais da ativa. 56% deles entre 46 e 55 anos. Uma tragédia. Uma das entidades que representam os policiais disse que a vacinação para essa categoria demorou. Essa notícia é recebida como um alívio,
A vacinação dos policiais que estão na linha de frente combatendo o crime e os policiais são essenciais. Nós não paramos em momento nenhum nesse período de pandemia. A vacinação já deveria ter sido feita há muito tempo. Na educação, o Sindicato dos Professores disse que desde o começo da pandemia, a rede de ensino registrou 51 mortes de Covid em todo o estado, entre alunos e professores. No setor, a vacina contra o novo coronavírus vai chegar no dia 12 de abril para 40% dos profissionais. A meta é imunizar 350 mil trabalhadores do ensino fundamental, público e privado. Para tomar a dose agora, professores, inspetores e diretores têm que ter 47 anos ou mais. Para o Sindicato dos Professores, essa foi uma conquista da categoria. Eu não vou rasgar, uma vitória que considero para aqueles que estão nos 47 anos, mas tem esse porém. A gente vai ainda fazer a luta para que 100% da categoria seja imunizada. Para os professores da rede particular, haverá uma exigência a mais para que esse grupo seja imunizado. Nós vamos ter uma exigência de um contra-cheque no mínimo dos últimos 2 meses, para fim de comprovação, para evitar fraude de gente entrando na escola privada agora, para que tenha vacinação. Obviamente, nós vamos estar acompanhando e monitorando com nossos sistemas esse processo nos próximos dias. Agora, olha só essa história. 98 doses da Coronavac foram roubadas hoje de uma UBS em Americanópolis, na zona sul da capital. Quem tem as informações ao vivo é o Roberto Paiva. Boa noite, Paiva. Boa noite, Alain. Boa noite a todos. Movimentação intensa da polícia por aqui, neste momento. O roubo foi já no final da tarde. A gente conversou com alguns funcionários aqui da Unidade Básica de Saúde. Eles disseram o seguinte, que um homem entrou na unidade, perguntou se poderia ser vacinado. Os funcionários, então, encaminharam esse homem até a sala de vacinação. Lá, ele ergueu a camiseta, mostrou que estava armado e aí acabou pegando 98 doses da Coronavac. E, em seguida, fugiu. Ele fugiu aqui mesmo, pela rua onde fica a unidade de saúde. Câmeras de segurança mostram o momento em que ele sai correndo e aí ele chama um motoqueiro e os dois seguem na fuga. A polícia vai, inclusive, usar essas imagens da câmera de segurança para tentar identificar os suspeitos. Alain. A polícia consiga prender o ladrão e recuperar as vacinas, né, Paiva? Boa noite para você. O número de vacinas aplicadas no estado passou hoje dos 5 milhões, é o que a gente confere aqui no telão. Foram 5.060.715. Pouco mais de 8% da população recebeu a primeira dose, 2,8% as 2 doses. E pouco depois das 5 da tarde, a Anvisa autorizou o Butantan a começar os testes clínicos do soro feito a partir do plasma de cavalos infectados pela Covid. Com a autorização, o Butantan pode usar em humanos os 3.000 frascos de soro que já estão prontos. Até agora, o chamado soro hiperimune só foi testado em animais. O soro não será utilizado para curar ou prevenir a doença. O objetivo é evitar quadros graves em pacientes com infecção recente e com altíssimo risco de agravamento da Covid. Os estudos serão feitos pela Faculdade de Medicina da USP, em parceria com o Hospital do Rim. Quase 30.000 pacientes estão lotando os hospitais do estado só para tratar de Covid. Hoje, a ocupação de leitos de UTI passou dos 92%. A consequência disso é que a fila de pacientes graves que também precisam de terapia intensiva vem aumentando a cada dia. E o repórter Wallace Lara tem mais informações. Boa noite, Wallace. Boa noite, Alain. Boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui do bairro de São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Movimentação intensa aqui, gente, ó. É o tempo todo chegando UTI, tá? Para atendimento. Para quem não acredita ainda que essa doença está matando aos montes, vocês podem observar. A gente passou a tarde inteira aqui, toda hora chegando UTI. Os números não são bons. 25 hospitais estaduais com 100% de ocupação. 8 na capital com 100% de ocupação. São 606 pessoas à espera de um leito na região metropolitana.
Em março até agora, 141 pessoas morreram nessa fila. Pelo acompanhamento da nossa produção, aqui na capital, são 3 mortes. A primeira foi do Renan, de 22 anos, que a gente mostrou. Ele morreu, inclusive, nesse pronto atendimento que vocês estão vendo aqui em São Mateus, onde o movimento é constante. E agora a gente está acompanhando a situação do pai dele, que também se contaminou e que está tendo muita dificuldade para ser atendido. Vocês vão ver agora os detalhes na nossa reportagem. Foi sentado numa cadeira que seu Valmiro recebeu cuidados médicos no Hospital Municipal Tiradentes, na zona leste de São Paulo. A família contou que foram 22 horas sentado, com dores no peito, até o sobrinho conseguir uma maca. Tem meia hora atrás que eu consegui uma maca para ele, coloquei um papel, ó. Ficar com papel na maca, ó, nem fogo é. Ó, papel, para deitar, porque não tem sequer um lençol para colocar para ele deitar. Valmiro é pai do Renan, o jovem de 22 anos, que foi o primeiro morador da capital a morrer na fila da UTI no dia 13. UTI até entendo, beleza, não tem UTI, acontece, é normal, colapso, mas não tem uma cama para eles poderem deitar, para eles descansar, aí a situação agrava mais, né? Pouco depois que conversamos com o Paulo, perto das 4 da tarde, seu Valmiro foi transferido para o Hospital Geral de Guaianazes. Eliane esperava uma vaga na terapia intensiva para a tia, dona Deuzira, de 72 anos, que estava entubada na UPA do Campo Limpo, na Zona Sul, desde sábado. Nossa equipe conversou com Eliane hoje cedo. Na segunda-feira, agora à noite, o médico falou que a UTI dela é para ontem, ou seja, cada dia, cada minuto, minha tia está viva por milagre de Deus. O rim dela parou de funcionar. E ontem o médico foi categórico conosco, sem uma UTI ela não tem chance. E não teve chance. Dona Deuzira morreu hoje de manhã. A família foi avisada no começo da tarde. Pelo menos 606 pessoas aguardavam na fila de UTI até o começo do dia, na capital e Grande São Paulo. E com a taxa de ocupação de leitos passando dos 92% na região metropolitana, muitos pacientes graves ainda vão morrer, como Dona Deuzira, sem ter a chance de chegar a uma UTI. A Secretaria Municipal de Saúde disse que o Valmiro, que mostramos no começo da reportagem, foi prontamente atendido no Hospital de Cidade Tiradentes. Em relação à morte da Dona Deuzira, a Secretaria disse que ela recebeu atendimento adequado na UPA do Campo Limpo, mas que a doença evoluiu para uma situação crítica, o que levou à morte. A Secretaria Estadual da Saúde disse que a demanda por transferências aumentou quase 120% do ano passado para cá, mas que a transferência depende de ter leitos e da condição do paciente. Vamos ver agora os números da pandemia no estado de São Paulo. 281 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. No total, 68.904 pessoas morreram vítimas da doença no estado. Agora vamos aos casos confirmados, 20.395 de ontem para hoje, elevando o total para 2.352.438 em cidades paulistas. Esse número de mortes no estado de São Paulo foi subnotificado, segundo o secretário da Saúde. Ele disse que a queda em relação a ontem, quando houve mais de 1.000 mortes, não é real. O motivo, segundo o governo, foi que o Ministério da Saúde mudou ontem os critérios de registro de mortes por síndrome respiratória aguda e que as prefeituras foram surpreendidas e não conseguiram fazer as atualizações. Vamos ouvir. Se o município não foi adequadamente informado, não se deixou um prazo para que ele possa se habilitar nessa mudança, o município não conseguiu completar o preenchimento desses campos. Os campos que foram inseridos, além do CPF, o número SUS, a pergunta se é estrangeiro ou não, se tomou a vacina do Covid-19 ou não, todos esses dados retardam o aporte dessa informação e que muitos desses dados, nesse momento, não têm importância. No fim da tarde, depois da solicitação dos secretários da Saúde, o Ministério da Saúde suspendeu o preenchimento obrigatório dos novos dados, incluídos ontem, no sistema que registra os casos graves e óbitos de Covid. O Ministério da Saúde disse ainda que a alteração no formulário não tem relação com a notificação de óbitos e que desde ontem observou uma instabilidade do CIVEP Gripe, o sistema CIVEP Gripe, que é relacionado às atualizações do sistema. Veja a seguir, o estado de São Paulo completa 1 ano em quarentena.
E veja também um raio-x da violência contra crianças e adolescentes no estado. O número de mortes é 2 vezes maior entre meninos negros em São Paulo. Agora o trânsito ao vivo na sua tela Vale do Anhangabaú, com trânsito tranquilo nos 2 sentidos. Agora, 7h30, o SPTV volta daqui a pouco. SP2 de volta, mais de 3.000 crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no estado. É o que mostra um relatório que reuniu dados dos últimos 6 anos. Veja agora na reportagem da Michele Barros. Richa tinha 16 anos. Morreu na quinta-feira passada, depois de uma perseguição policial. Essas imagens foram feitas por vizinhos e mostram o rapaz cercado pelos policiais. Os PMs contaram na delegacia que Richard deu a entender que iria sacar uma arma e o policial disparou. A arma que o rapaz tinha era de brinquedo. A mãe de Richard mostra as marcas das balas no capacete que o filho usava na hora. Eu bato na tecla de que a função da polícia é prender. Se ele estivesse errado, aborda, leva para a delegacia e vai averiguar os fatos. Não executar. Meu filho foi executado. Eu não vejo ameaça de um adolescente de 16 anos pilotando um veículo, podia oferecer para 4 policiais armados. Dados do Comitê Paulista de Prevenção de Homicídios na Adolescência mostram que de 2015 até o ano passado, no estado de São Paulo, 3.165 crianças e adolescentes morreram de forma violenta. 1.912 foram vítimas de homicídio, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou lesão corporal com morte na sequência. E 1.253 morreram em consequência de intervenção da polícia. É um número alto, mas que teve uma queda de 49% nos últimos 6 anos. A resistência aí que leva à morte, que a gente chama de intervenção, né, policial, que leva à morte, é preocupante. A gente trabalha muito para essa redução. Esse ano conseguimos reduzir bastante aí essa morte, não só de crianças e adolescentes, mas também de confrontos com a polícia de maneira geral, né? E é uma preocupação. Para a presidente do comitê, que é formado pela Assembleia Legislativa, o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Governo do Estado, para diminuir as mortes de adolescentes, um dos passos é cuidar das famílias que já foram vítimas dessa violência. Uma família, um adolescente que está próximo exposto a uma situação de violência, que acaba, infelizmente, chegando num assassinato, tem muita possibilidade de que o outro irmão também acabe exposto a essa violência. E se a gente consegue oferecer essa proteção, essa prevenção e afastar esse jovem dessa exposição à violência, é uma vida que a gente consegue preservar. As crianças e os adolescentes negros são ainda mais vulneráveis nesse cenário de violência. No caso de adolescentes entre 15 e 19 anos, a taxa de homicídio, latrocínio e lesão corporal chega a ser 2 vezes maior do que a de um adolescente não negro. O risco também é maior para os negros nessa mesma faixa etária, no caso de morte em decorrência de uma intervenção policial. São os que mais estão fora da escola, os que mais têm dificuldade de acesso ao mundo do trabalho de uma maneira do trabalho decente, né? Os que mais são vítimas de trabalho infantil. Então, tudo isso é fruto, como eu disse, né? A violência letal é um ponto final de uma série de violências, de uma série de violações de direitos da criança. Grupos como a Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio tentam mudar esse cenário de violência. Se você não tem ninguém na delegacia para ajudar, a mãe fica desesperada. Depois não sabe onde que ele foi preso ou o que fazer. Então nós temos um grupo de advogados que está tentando construir um protocolo para lidar com a violência do Estado. Mais um retrato da imensa desigualdade no país. Sobre a morte do adolescente Richard, que nós mostramos no começo da reportagem, o caso ainda está sendo investigado. Agora, a hora da previsão do tempo. Anny, você falou ontem que não tem nem sinal de frio, né? E como é que vai ficar esse calor, essa temperatura amanhã? Boa noite. Vamos lá, Alan. Boa noite para você, boa noite a todos. Nesses próximos dias não temos grandes mudanças nas temperaturas. O calor vai continuar. Hoje a máxima chegou aos 31 graus e isso deve se repetir amanhã. As madrugadas estão sendo bem abafadas e essa em especial estará até um pouco mais abafada. A mínima de 20 graus e a máxima deve chegar aos 31 e tem previsão de pancadas bem isoladas
isoladas a partir da tarde, com esses 5 milímetros aqui. Isso não muda nos próximos dias. O calor vai continuar sendo destaque. A temperatura pode chegar aos 33 graus no sábado. E no fim de semana não tem previsão de chuva, viu, Alan? E por que está tão quente nesse começo de outono? Pois é, esse começo da estação ainda é comum a gente ter esse calorão todo. E conforme o inverno se aproxima, os dias vão ficando mais curtos e com isso temos menos horas de sol para aquecer a atmosfera. O que faz baixar a temperatura nessa época do ano é a entrada de frente fria acompanhada daquele ar mais gelado, aquele ar frio. E essa semana a gente não vai ter ainda, só no começo da semana que vem, quando vai dar uma refrescada. Até tem previsão de chuva, essas áreas coloridas aqui no mapa indicam nuvens mais carregadas, mas não tem força para trazer friozinho. Amanhã tem previsão de chuva nessa faixa leste aqui do estado, sul até Vale do Paraíba. Mas é da seguinte forma, sol, calor e pancadas a partir da tarde e mesmo assim aquelas bem isoladas. Em Mauá, a máxima chega aos 29 graus, em Bugaçu 30, Jandira e Arujá 31, Franco da Rocha 32, todos com esses 5 milímetros aqui, que indica realmente uma chuvinha bem isolada, nem todo mundo vai ver essa chuva. Chove num ponto e logo do lado não chove mais. É isso, Alan. Até amanhã. Muito bom, Anny. Até amanhã. E hoje completamos um ano de quarentena no estado de São Paulo. Um ano de perdas irreparáveis, mudanças inevitáveis e sonhos desfeitos. É a reportagem de Gustavo Galvão e Giba Bergamin. Maria Elvira assiste emocionada ao vídeo preparado por filhos e netos em homenagem aos 80 anos, completados em maio do ano passado, bem no início da pandemia. Na hora de cantar parabéns, uma surpresa. A gente tinha planejado uma festa para ela, né? E a gente não pôde realizar essa festa, mas a gente foi até a casa dela, cantamos parabéns, ela na sacada da casa dela, a gente lá embaixo, levamos um bolinho para ela. Foi muito legal, ela ficou muito emocionada, muito feliz. O distanciamento social foi sentido pela família, que sempre gostou muito de viajar. Todos juntos, aglomerados, o álbum de fotografias é uma coleção dessas memórias, cheias de carinho e afeto. Lucilene não faz nem ideia de quando vão viajar novamente. Ela é educadora física e a vida virou de ponta cabeça. O trabalho presencial nas academias e escolas passou a ser virtual, no computador. Alguns alunos optaram por continuar as aulas apenas online. Então, eu vou pelo celular, faço uma videochamada e aí eu vou orientando e corrigindo o aluno do outro lado. A rotina do Antônio também foi reinventada. Ele comanda um escritório de advocacia que passou por adaptações, depois de um ano de quarentena. Todas as reuniões foram por vídeo com todos os clientes. Então, a partir daquele momento, nós começamos a fazer um investimento nessa questão mais eletrônica da comunicação, né? O escritório, que era sempre cheio e movimentado, está assim, mais vazio. Não tem mais aquele almoço junto com os colegas, cafezinho e muito menos aquele jantar de fim de ano. Na virada para 2021, por exemplo, não rolou, nem virtualmente. Nos confraternizamos e chamamos os clientes mais próximos. Então, sempre foi muito gostoso isso. Agora, no último ano, logicamente, esquece, não tivemos nada disso. E por falar em não ter nada disso, a Karine e o Paulo suspenderam o próprio casamento. Só vai ter festa quando a vacina chegar para todo mundo. A gente sabe a questão de tudo que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, né? Então, a gente, infelizmente, querendo ou não, tem que esperar. Enquanto não tiver seguro, a gente não pretende realizar. Previsto inicialmente para setembro do ano passado, o casamento passou para setembro de 2021. Mas pelo ritmo da vacinação, a cerimônia vai ter que ser adiada de novo. Vamos esperar para ver como é que vai ficar, se vai casar ou não. Ainda não está decidido, esse ano talvez a gente tenha que prorrogar de novo. Só de relacionamento já são 7 anos. Então, quando a gente decidiu casar, falou, não, vamos casar, né? E aí aconteceu tudo isso, a gente fica, ai meu Deus, e agora? Quando que vai ser, né? Tomara que o quanto antes, né? E nesse um ano de quarentena, as medidas de restrição de circulação podem ser ainda mais rigorosas.
o Centro de Contingência da Covid estuda a prorrogação da fase emergencial prevista para durar até o dia 30 deste mês. O coordenador do grupo, Dr. Paulo Menezes, disse que os dados de segunda-feira apontam para a necessidade de uma extensão dessa fase restritiva por mais 15 dias. Mas ele disse também que os indicadores da pandemia mudam muito e que a avaliação dessa necessidade também pode mudar. O ex-atacante do São Paulo e da seleção brasileira, Luiz Fabiano, está internado aqui na capital depois de testar positivo para a Covid-19 na semana passada. Em postagem numa rede social, o ex-jogador agradeceu as mensagens positivas, confirmou que está no hospital, mas que está bem e sendo bem cuidado. Boa recuperação, então, para o Luiz Fabiano. Depois da vitória de ontem do Corinthians, o Paulistão tem mais um jogo marcado nesta noite para a Volta Redonda, no Rio de Janeiro. São Bento e Palmeiras se enfrentam em partida atrasada da terceira rodada do torneio. A Júlia Guimarães está lá em Volta Redonda e tem as informações ao vivo. Boa noite, Júlia. Oi, Alan, boa noite para você, para todo mundo que está ligado com a gente. Esse jogo vai ser a partir das 10 horas da noite aqui no estádio Raulino de Oliveira. O Palmeiras e o São Bento chegaram ontem aqui em Volta Redonda. Os dois times vieram de ônibus. O Palmeiras demorou cerca de 4 horas nessa viagem e o São Bento foi um pouquinho mais de 6 horas. E um detalhe é que o São Bento ele teve que cancelar o último treino que faria antes desse jogo porque foi tudo planejado realmente e confirmado de última hora. Como você disse ontem, teve uma outra partida do Campeonato Paulista aqui no Raulino de Oliveira também. O Corinthians venceu o Mirassol por 1-0 com esse gol do Gustavo Mosquito, que recebeu um cruzamento do lateral direito Fagner na área. E no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, o goleiro Cássio garantiu a vitória do Corinthians, defendendo esse pênalti cobrado pelo atacante Fabrício do Mirassol. O Corinthians, vale lembrar, que está no Rio de Janeiro agora e na sexta-feira enfrenta em Saquarema, na região dos Lagos, o Retrô de Pernambuco. Esse jogo é pela Copa do Brasil. Voltando a falar do Campeonato Paulista, uma outra partida que estava confirmada para o estado do Rio de Janeiro era o jogo de amanhã entre Santos e Ponte Preta. A gente até falou no SP2 de ontem sobre essa partida, só que a Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu jogos de equipes de outros estados, então, a partir de hoje. Então, esse jogo que aconteceria amanhã em São Januário está cancelado. Tá certo, Alan? Eu volto com você. Obrigado, Júlia. Bom trabalho para você. E a Globo transmite São Bento e Palmeiras ao vivo, logo depois de Amor de Mãe. Vamos agora aos comentários nas redes sociais. A Marcele, roubar as vacinas é o fim. Daniane, que vergonha, estão roubando até vacina, onde vamos parar sobre a reportagem que a gente exibiu agora há pouco. A Neide, finalmente os professores e policiais vão ser vacinados. Vacina já para todos. Aqui tem a mensagem do Afonso, minha esposa, que é professora, ficou muito emocionada com a vacinação dos profissionais da educação. Rodrigo, muitas pessoas pensam que são só números, mas são vidas, famílias, sonhos interrompidos. Muito triste a nossa realidade. E a Cláudia, roubo de vacinas era só o que faltava. Espero que consigam recuperar e que o sujeito seja punido. É isso que a gente espera, né, Cláudia? E antes de encerrar o SPTV, uma história de esperança e de amor. Miriam, de 59 anos, e Jader, de 62, quase foram separados pela Covid. Hoje, ela ganhou uma surpresa. Fazem mais ou menos uns perto de 20 dias já que nós começamos assim com uma coriza. Eu tive tosse no começo, cansaço, muito cansaço, só que ele precisou de UTI. Precisou ficar internado, já fazem 12 dias que ele está internado. Ele tinha dor no peito e não conseguia respirar. Graças a Deus não precisou entubar, mas é muito sério, é muito, muito sofrido. Hoje, da UTI, Jader fez uma surpresa para a mulher. Imagine, o meu marido está na UTI e eu recebo flores dele. Eu fiquei super emocionada, super feliz. Até eu abrir o cartão, eu não imaginava que fosse para mim. Miriam, te amo, te amo, te amo. Jader, a mensagem que eu daria para as pessoas se cuidarem, porque parece que ninguém acredita, ninguém está acreditando até a hora que, infelizmente, chega. E que mensagem você gostaria de dar para ele? Que eu amo muito, e que eu estou ansiosa para que ele volte para casa, para a nossa vida. Que esse reencontro seja em breve. O SPTV termina aqui, as reportagens estão no Globoplay.
O Jornal Nacional começa às 8h30 e no G1 você encontra mais informações sobre a Covid-19. Uma boa noite e até amanhã.